Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer estar participando da Febrabantec, mais uma edição. É muito interessante como a feira evoluiu, a gente vem participando todos os anos. E hoje a gente vai falar de um tema bastante em voga, bastante quente, que é AI e Generative AI. Como que a gente navega com confiança nesse modelo de transformação de negócios. E para começar, para a gente aquecer um pouquinho aí os nossos motores, eu vou passar um vídeo de 1 minuto. Me deram 3 minutos e meio, mais ou menos, para falar, então vou ser bem breve. Depois, se alguém tiver interesse em alguns dos tópicos, a gente está lá no stand da Deloitte para auxiliá-los. Vou passar um vídeo rapidamente. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Vamos Calendar. fazer uma No vitamina. meetings today. Remember, Então hoje não dentist teremos at 9:30. carne. Então esteja Fire aqui às off. 9h30. Fire Open door. Door Abra a open. porta. And we're A going porta to do está one more. aberta. Ah. Agora a gente vai fazer mais um. Open door. Wrong voice command. Open Agora door. temos o comando Wrong de voice voz. command. Abra a porta. Comando de voz. Open Não, está door. errado o Repeat comando de that. voz. Por favor, Open abra door. a porta. I didn't Repita understand that. novamente. Abra a porta. Eu não entendi Open o que você door. falou. Play Por on favor, the abra a floor. porta. Então toque a música. Open the door. Wrong Por voice favor, abra a command. porta, Error. abra a porta, abra a porta. With a rock. Open Tá door. tudo bem? Abra a porta. A simplicidade é aqui a chave. Tema sem Higher volume. preço. Fire. Higher. Eu estou cansada. Não, quero o som mais alto. Tirem as suas conclusões de como a AI pode ajudar, como a AI pode nos atrapalhar no dia a dia. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo um grande momento de inflexão, onde as tecnologias não são mais meramente ferramentas de suporte, mas cada vez mais entram no core business, modificam todo o nosso modelo de negócio e operação. Tecnologias que no passado suportavam, agora elas fazem, pensam, aprendem e criam, que é a grande promessa do Generative AI, com transformação de diversas indústrias, países, sociedade e as pessoas, profissões. Então, bem-vindos à 5ª Revolução Industrial, onde nós veremos uma colaboração muito grande entre máquinas e homens, entregando sistemas cognitivos para o negócio. Falando um pouquinho mais à frente aqui, nós conduzimos uma pesquisa sobre a confiança nessa transformação, onde foram apontados 4 grandes desafios para a inteligência artificial generativa. O primeiro grande desafio é como que nós construímos confiança, como nós construímos trust. Então, apesar das organizações estarem construindo e criando indicadores para isso, existem 2 pilares a serem debatidos. O primeiro pilar é como que a gente garante o resultado da saída e robustez desses modelos sem alucinação, protegendo nossos dados. E o segundo é como nós engajamos os nossos profissionais, né, facilitando o processo e as atividades dele e tirando um pouco a resistência de que o robô vai tomar o meu emprego. O segundo pilar, né, e o segundo grande eixo de valor e desafio é valor. Como que a gente cria valor? Será que as aplicações que a gente vem colocando em produtividade trazem o valor e a relevância necessária? O que é um projeto bom? O que é um projeto relevante e de valor? Basta colocar ferramentas dos profissionais para os profissionais como LLMs, copilotos e afins para entregar isso? Vamos debater um pouquinho isso. A pesquisa traz alguns highlights sobre isso. O terceiro pilar é, uma vez que eu tenho confiança, gero valor, eu preciso gerar escala. Precisa trazer valor para a organização, mas em escala, ou seja, em todo o processo. E a gente começa a perceber que é um processo de muita experimentação ainda. Poucas pessoas dentro das instituições financeiras com acesso de fato e a capacitação necessária para fazer a escala desse processo. E por fim, o quarto pilar, a gente está falando de engajamento, né? Como essa tecnologia vai mudar a forma como a gente faz a estratégia de talento das nossas organizações e, mais do que isso, quais são os skills necessários para trafegar nesse mundo, né? Skills técnicos, skills comportamentais e como que a gente
monta todo esse programa de educação em AI, de letramento em AI. Então, comigo hoje estão o Neil da Deloitte e o PJ da Akamai. Hoje eu vim apenas para perguntar e aprender com eles. Então eu vou trocar para inglês, nós vamos conduzir essa apresentação, esse bate-papo em inglês. Então, por favor, selecione aí quem precisar no canal. E já vamos começar esse bate-papo. I will switch to English, so we have here today. Nós temos Neil from aqui Deloitte hoje o and Neil da PJ from Deloitte e Akamai. o PJ da So, Akamai. I was just saying that Eu I estava dizendo came here que eu vim just aqui to somente ask and to para learn aprender, with you. para perguntar e So, aprender com vocês. and apologize that we Peço gonna conduct desculpas. everything in English. Pedir desculpas porque vamos fazer tudo em inglês Benefits to the para benefit of everybody. beneficiar a todos dessa forma. Eu vou começar com o valor, a criação de valor. A primeira pergunta é para você. Como deveria ser essa jornada para implementar os programas mais valiosos com a IA generativa? E quais são as melhores práticas que devemos adotar globalmente? Boa tarde a todos. Eu tenho algumas anotações, mas não porque eu não sei sobre o que estou falando, mas quando você chega à minha idade, você esquece das coisas, incluindo o próprio nome. A criação de valor é algo muito, muito polêmico no momento. Todos os clientes no mundo estão se esforçando, lutando para saber onde devemos começar com essa inteligência artificial generativa e como mudamos isso para simplesmente uma estratégia instrumental para ser algo determinado, uma estratégia determinada que já estamos nos tornando dessa forma. Eu vou começar. Se você é um CEO de uma empresa financeira, um banco de investimento, número desafio que temos, que a sua empresa é muito menor, o seu valor é muito mais baixo comparado aos seus relatórios. Temos alguns perfis devido a esses altos juros. Isso não é bom para os executivos, porque há um ambiente de juros e para a sua valorização, para os seus investidores, você não está dando muito crédito a eles em relação ao seu desempenho. O que isso significa em relação a IA? E significa que o seu imperativo estratégico como banco é transformar o seu custo básico para crescer, para aumentar o seu faturamento. A boa notícia é que a GIA vem e cria uma oportunidade para fazer ambos. O que vemos agora é que provavelmente 60% de todos os conceitos, de todos os investimentos que fazem parte da GIA nas instituições estão focando na eficiência dos custos, seja códigos automatizados ou processos automatizados, ou seja, qualquer coisa automatizada em relação à jornada do cliente usando a tecnologia ou além disso. Talvez sejam projetos que vão além disso para criar valores. E algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar é que aquilo que produzimos em relação à IA, estamos mudando. Menos de 30% dos investimentos criam valores que não eram tão reais. E agora, eu acho que a próxima fase que veremos, começamos a mudar a atenção para o uso da tecnologia, mas não para melhorar apenas a experiência do cliente, mas também o faturamento em si. Você quer comentar um pouco a respeito dessa estratégia e como implementar os projetos mais valiosos? Eu acho que sim, há muita vantagem e competição para começarmos com essa implementação inteligente da IA. Os benefícios estão vindo de uma maneira muito rápida, as organizações estão lutando para saber onde começar e a maioria das empresas, incluindo a Akamai, estamos despendendo tempo para que as equipes na Akamai possam entender como usar apropriadamente a IA, o que significa Deep Learning Machine, artifício inteligência, quais são as linguagens. Essas coisas são importantes. Todas as organizações, incluindo as instituições financeiras, temos que ter uma baseline para entender, somente para garantir que estamos
começando com a IA e oportunidades de redução de custo, para que sejamos mais eficientes, para analisar o comportamento, coisas que realmente possam ajudar a reduzir os custos e melhorar a eficiência. Temos que fazer isso de uma forma muito inteligente, principalmente para serviços financeiros ou até para empresas tecnológicas como a Akamai. Temos de analisar os dados dos clientes. Quais são os dados que vocês têm no seu cliente, nos seus bancos, o que podemos adaptar de acordo com os seus serviços? Eu acho que isso realmente é uma grande oportunidade. Todas as empresas hoje têm de estabelecer uma governança e definir o uso apropriado da IA e garantir que faça isso de forma responsável e analisar ambos os lados. Como podemos ser mais eficientes com custos reduzidos, mas gerar mais oportunidades e faturamento de uma forma inteligente com o uso da GIA. Continuando com você, PJ, nós sabemos que quando aplicamos a GIA, há uma preocupação sobre a proteção dos dados, das propriedades intelectuais, entre outras coisas. Como que essa estratégia de segurança pode ter um papel estratégico dentro dessa geração? Acho que todos os serviços financeiros estão preocupados com o aumento da proliferação de impostos, como os ataques que podem causar algum dano. Então, em todas as reuniões que temos hoje com os grandes bancos, os bancos sempre devem perguntar aos provedores de tecnologia como vocês estão utilizando a IA para me defender melhor. Eu acho que muitos dos fornecedores de tecnologia que têm essas capacidades de segurança para fazer a mitigação estão começando a alavancar a IA para atacar e identificar melhor a IA. E esse valor pode realmente trazer algo benéfico para as empresas. Você quer ter essa parceria e fazer negócios com provedores de tecnologia que têm uma implementação inteligente da GIA para defender você melhor de ataques que estão por vir, e aí você se torna muito mais forte quando temos isso. É muito importante que os grandes bancos, os serviços, realmente façam essa pergunta aos fornecedores, como eles podem alavancar a GIA para aumentar as capacidades de segurança nas empresas deles. Neil, falando sobre escala, como podemos escalar as soluções e o uso do GIA no negócio? Uma pergunta que eu tenho é, quais são os bloqueadores e por que eles não estão chegando a essa escala correta nas operações? Quais são os desafios, se você puder comentar? É uma resposta muito complexa, porque depende do banco. Me perdoem se eu generalizar para simplesmente sobre os clientes que temos no mundo. Eu acho que o primeiro pré-requisito para podermos envolver essa tecnologia é que as organizações tenham primeiro, tem que embedar essa nuvem e ter também os dados corretos, com qualidade, com armazenamento, estabilidade, democratização em toda a organização, e nós sabemos que a maioria das empresas é muito difícil para eles fazer isso, é uma jornada difícil. Eu acredito que se você estiver nessa jornada de maturidade dos aspectos, são pontos iniciais para começar com IA. A maioria das empresas já está nessa jornada por muito tempo, mas a GIA ela é muito importante. Bom, tem duas coisas. Uma é a cultura. Eu acredito que você precise de uma cultura inovadora, coletiva, com a mente muito aberta, para otimizar essa oportunidade. E o que eu vi foi uma mudança. Eu vou exemplificar isso. Uma grande mudança na organização. Nós começamos com um projeto de inteligência artificial generativa, com protótipos, na função de tecnologia. E ficou lá, o departamento de tecnologia tomou todas as decisões, e não é o mesmo nível de engajamento dos negócios, né, para habilitar essas funções. O que nós vemos agora é uma compreensão de que todo mundo, e eu chamo a trindade divina, né,
as funções, os financeiro e o pessoal de tecnologia se juntando como de forma bastante ágil para abordar o problema. E isso não é algo insignificante, especialmente para os bancos. Então, parece uma solução bem simples, apesar de muito importante. Outra coisa é trabalhar com os ecossistemas e parceiros. Não dá para fazer sozinho. Eles precisam ali de um escalonamento para escalonar, né? E a grande questão, que eu acredito que seja uma coisa simples. Volto para o meu primeiro ponto. Deve haver uma prioridade estratégica. Alinhamento, estratégia da organização, independente do protótipo. Se você não tiver esse alinhamento estratégico, a prioridade do comitê executivo e tudo mais, provavelmente você vai falhar. E eu posso garantir que nesses 30% de projetos que têm sucesso e que eu já mencionei, a grande maioria deles, se não todos, tem alinhamentos estratégicos, porque você tem investimento, você tem o apoio da liderança, você quebra as barreiras que previnem que qualquer coisa acontece. Então, para escalonar, essas são algumas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, algo que está em domínio público do JP Morgan. Muito foi dito em relação à tecnologia. Eles estão investindo 7 bilhões por ano em tecnologia. Eles reconhecem que esse é o futuro. E eles também estão dispostos a gastar $1 bilhão em projetos de inteligência artificial. $1 bilhão por ano. É um sucesso incrível e essa é uma escala impressionante. Ótimo caso. O senhor quer falar sobre os blockers? Não, eu vou concordar com o que o Nico falou. Você começa com a definição do desafio de negócios, a nova oportunidade, a nova questão que você tenta, né? Porque todo mundo vai ter um tipo de questão ali. Todos os fornecedores vão vir com um pitch sobre inteligência artificial. Você precisa entender o que é verdadeiro e ver os desafios, as situações que vão te fazer mais eficaz, mais produtivo. E esse é o primeiro ponto para começar, né? Mas aí, em relação ao que nós devemos pensar e considerar se você está construindo o seu próprio modelo, treinando os dados, garantir que esse dado não tem um viés e garantir que não há outputs prejudiciais. E isso precisa de muita especialidade em inteligência artificial generativa. Você quer trabalhar com parceiros, tem muita coisa ali em investimento, principalmente nas questões, você quer ter parcerias que vai ajudar você a lidar de uma forma segura, inteligente. Você vê a deepfake acontecendo, o dinheiro está sendo vazado porque a inteligência artificial está sendo usada de um jeito muito ruim. Então, entender o que pode ser prejudicial em relação à inteligência artificial e como evitar que isso seja implementado e que, na verdade, seja implementado de forma sem viés é o mais essencial. Eu acredito que todo mundo concorde com isso, né? É uma grande fundação para essa inteligência artificial generativa, para apoiar todo o crescimento, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a confiança. Neil, como o senhor vê os bancos construindo confiança, considerando os diversos stakeholders, os funcionários, os executivos, os clientes, eles realmente enfrentam esse desafio ao construir a confiança? Bom, confiança é muito importante. A confiança em relação aos funcionários, em relação à liderança da organização e também dos stakeholders. Muito, muito importante. E todos nós sabemos por que isso é tão importante. Uma das questões que a gente tem ali no nosso arcabouço é que, eu vou compartilhar com você, está nesse documento que eu chamo Changing the Game, mudando o jogo, né? A gente tem elementos chaves que uma organização tem que ter ali, e uma organização de sucesso estão abraçando essa tecnologia. Primeiro, e eu tô lendo, hein? Sem óculos. O primeiro se chama ser imparcial de forma justa. Todos os outputs são imparciais e justos. Segunda coisa, tudo é transparente e explicável.
Nós temos que ser capazes de explicar de forma transparente a todos os stakeholders em relação à tecnologia. A terceira coisa é envolver os humanos nesse círculo. Todo mundo é responsável. Isso é super importante. Não é algo terceirizado, nem nada. Os seres humanos têm um papel a desempenhar ao construir essa confiança. Quarta coisa, privacidade. Provavelmente fala por si mesma. E a última é sobre a precisão e também o desempenho. É essa robustez e a confiança. Se você tem tudo isso com os protótipos e as implementações, e a gente compartilha e democratiza isso, você tem uma grande chance de ter confiança da liderança, dos funcionários, dos clientes. Isso é essencial. Super interessante, não é só sobre privacidade, mas todos os elementos para construir essa confiança, né, e dentro da organização. Tem alguma história de sucesso recente que o senhor poderia compartilhar com a gente, que aplica esse tipo de confiança e tudo mais? Bom, muitas, mas todas têm confidencialidade, né? Então, eu acredito que eu vou responder isso e eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou falar, né? E você vai poder ler também as que estão disponíveis publicamente. Mas as que têm sucesso, seja na prevenção de fraude, que é algo comum que a gente vê, seja sobre automação dos códigos, que reduziu os custos e ajudou a transformar o legado da tecnologia. Essas coisas são bem comuns, né? Tudo isso tem esses 5 atributos que eu mencionei. E outra coisa bastante importante é explicar tudo para os funcionários. Ter uma comunicação, um grande aspecto de comunicação, né? Porque a questão das organizações e lidar com os clientes e construir a confiança é essa falta de transparência e engajamento, né? As empresas de sucesso que colocaram a inteligência artificial na história, eles estão muito mais lá na frente em relação à comunicação, engajamento, transparência com todos os envolvidos. PJ, considerando esse processo de confiança, eu sei que você mencionou muito sobre a prevenção e tecnologia. Se o senhor puder explorar um pouquinho mais, como é possível explorar isso na tecnologia e também as diferentes estratégias? Bom, todo banco que trabalhamos hoje está muito preocupado sobre a parte da contabilidade, a parte de tributos, o uso de informações que podem ser comprometidas. Nós estamos trabalhando duro para estarmos lá na frente, antes daqueles que planejam nos atacar, e não queremos que a inteligência artificial seja usada do lado ruim. Então, a gente quer que a gente tem a inteligência vinda do banco, muitos dados, mecanismos de prevenção de fraude, tudo isso. E no final da história, é uma relação colaborativa com o banco, para eles entenderem quão eficazes são as suas capacidades de prevenção de risco, como eles podem ter essas prevenções e como eles resolvem os problemas caso eles aconteçam, como eles mitigam tudo isso. Mas eu vou reiterar o que o Neil falou. O aspecto da transparência, como a inteligência artificial é usada. Bom, a inteligência artificial generativa, todos os modelos, é impressionante. Porque lá no começo da inteligência artificial, a gente sabia que ia ter desvios, alucinações, e quando as coisas eram testadas. Mas a gente precisa garantir que os consumidores estejam entendendo como é que a inteligência artificial, como ela funciona, para que ela está sendo utilizada. Isso é super importante. E a Deloitte tem um valor enorme, não só na parceria que ela tem com a Akermai, mas os outros bancos que eles servem. E essa parceria com outras empresas e com empresas como a Deloitte são super importantes, porque eles estão lá na liderança, entendem como os outros bancos usam a tecnologia e assim por diante. Maravilhoso. Neil, falando do engajamento das pessoas, a gente falou de cultura, colaboração, mas como é que as coisas são feitas na estratégia de talento por causa desse processo acelerado, né? Que
a inteligência artificial generativa está criando? E quais as habilidades que são mais relevantes, menos relevantes nesse contexto? Bom, eu acho que é um tópico enorme. Podemos focar aqui por 1 hora conversando sobre isso, sobre como as pessoas vão trabalhar no futuro e tudo mais. Para dar uma ideia, as pessoas ainda estão céticas, né, em relação à tecnologia, mas nós temos muito nas organizações que vocês já trabalham hoje em dia. A gente prevê as coisas de 5 a 7 anos, mesmo sendo bastante embrionária a tecnologia que falamos hoje. A gente melhora em 15% num pequeno espaço de tempo, e isso é bem conservador, né? E como é que isso se relaciona com as pessoas? A gente tem uma dimensão de pessoas enorme, né? Nós temos questões de engajamento que eu mencionei, comunicação e por aí. E também tem todas as habilidades e tem a parte de engenharia, de tecnologia, mas também as habilidades que tem essa parte inovadora. Pessoas que são nativas digitais, sabe? Então, a gente precisa cruzar essa ponte para o negócio em si. Então, a gente também precisa retreinar todo mundo com as ferramentas necessárias. A maioria das pessoas emprega muita gente, né? E assim a gente quer engajar e explicar como essa tecnologia vai permitir que eles façam um trabalho melhor. Talvez precise retreinar para adicionar valor ao que eles fazem para os clientes, da forma que executam o trabalho. Isso é muito importante, né? Mas nós temos algumas habilidades. Tem uma guerra por talentos hoje, eu acredito que vocês já viram isso. A gente também a gente está tentando empregar as mesmas pessoas que os bancos querem empregar com as mesmas tecnologias. Eu estou fazendo, vocês estão fazendo, está todo mundo fazendo. É quase como a corrida pelo ouro. Mas parece ser dessa forma. E essa guerra pelo talento é importantíssima. Então, a proposta de valor é muito importante e tem consequências para as organizações, talvez de forma bastante construtiva. PJ, como uma empresa de tecnologia como a Akamai pode colaborar com esse engajamento das pessoas, acelerar o engajamento, reduzir a resistência, construir o conhecimento da inteligência artificial generativa e tudo mais? Bom, nós temos muita sorte que a nossa empresa nasceu no MIT, né? Então, a gente sempre teve uma grande quantidade de cientistas de tecnologia, o pessoal que está bem familiarizado com Deep Learning, Machine Learning e tudo mais. Então, no ponto do New, a gente viu essa falta de talentos em relação à segurança. Para os bancos é super caro, talentos que a gente precisa contratar com muitas capacidades. Está ficando caro, cada vez mais caro. Nós vamos ver isso, esse talento, com falta também na inteligência artificial generativa. Todo mundo quer contratar, os bancos, os fornecedores de tecnologia, o pessoal de segurança e assim por diante. Eu acredito que é super importante a gente entender o que a gente precisa para os recursos da inteligência artificial, para não ter um excesso de contratação, mas a gente precisa das pessoas que realmente entendam da tecnologia, como as coisas mudam, como elas podem ser utilizadas do lado bom e do lado ruim. Tem muitas coisas a serem consideradas ao contratar o pessoal de especialidade em inteligência artificial, utilizando o desenvolvimento do código, como as informações sensíveis não saem da organização. Então, a gente realmente quer ter todas essas questões dentro da organização. A gente lidera as políticas que regem a empresa e a gente deve incluir a inteligência artificial. Muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais por 1 minuto. Primeiro, eu queria agradecer a Deloitte. É a minha primeira visita nessa conferência. Estou muito contente. Eu amo o Brasil, eu amo a comida, eu amo as pessoas. Eu peço um bife, acabo com um bife enorme. Obrigado pelo apoio. Obrigado, Deloitte, por me convidar para esse painel. E todas as empresas de serviços financeiros,
É um prazer trabalhar com vocês, tentar ajudar vocês a entenderem e prevenir as coisas que podem acontecer com as pessoas que tentam atacar vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Neil, eu sei que é a sua primeira vez no Brasil. Muito obrigado por vir, por compartilhar a sua experiência conosco. Suas considerações finais, Neil, por favor. Duas coisas. Primeiro, vocês vão ver, eu levei 5 horas e meia no meu primeiro dia aqui de carro. Segunda coisa, mudar o jogo e também toda a questão da inteligência artificial impactando o banco. Venha conversar comigo, eu mando um link para vocês, vocês têm os detalhes, os casos que eu não pude mencionar e também algumas ideias de como é que vai ser o futuro. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Se vocês quiserem mais detalhes da pesquisa ou conversarem com o Neil, com o PJ, estaremos no stand aqui ao lado da Deloitte. Bom evento para todos vocês. Good job.